Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda, e essa é a TV Jovens Cronistas, porque hoje é sábado, começa a nossa tribuna de debate sobre futebol, política e cultura, o Espaço Camisa 11. Um salve geral às companheiras e aos companheiros que nos acompanham aqui no canal do YouTube, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. Com Mariana Mendes na produção, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos ter a honra de conversar com a professora Janice Borges. A Janice é socióloga, mestre em Sociologia Política, doutora em Engenharia Ambiental, pós-doutora em Medicina Social e Preventiva e pesquisadora do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos. Janice, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente aqui tem um certo rito de passagem que consiste em perguntar se você gosta de futebol, se você tem time, se você acompanha. Antes da gente entrar no nosso tema central aqui, vamos tratar um pouquinho de futebol. Fala pra gente. Eu gosto, já acompanhei mais, como eu morei em vários estados, eu tenho alguns times do coração, mas memória afetivamente é o Corinthians, né? Democracia corintiana, e agora o tricolor, né? Carioca, Que bom. que eu andei acompanhando, né? E, por infelicidade, acompanhei o de ontem. Mas aí não precisa. Essa infelicidade acho que vai se repetir mais algumas vezes, porque a fase está terrível. Mas olha só, antes da gente falar dos problemas do Brasil, de um grande problema do Brasil, Cezinha, vamos falar dos problemas da Copa do Brasil. Que tragédia foi aquela? Fala um pouco para a gente. Foi uma tragédia, sem dúvida. Eu penso que o Fluminense hoje tem uma questão a resolver, que é a sua organização, a sua direção do futebol. O Fluminense não tem vice-presidente de futebol, o Fluminense está sendo dirigido, o futebol está sendo dirigido pelo presidente, Mário Bittencourt, e a comissão técnica não está conseguindo dar conta das necessidades do nosso time de futebol. Odair, Paulo Angione, não estão conseguindo dar conta. E isso precisa ser resolvido, Eu penso que o Fluminense, o técnico do Fluminense, a comissão técnica do Fluminense, hoje, para conseguir almejar melhores resultados, uma perspectiva mais alvissareira, precisa resolver uma questão central. Nenê, Ganso e Fred. Como que o Fluminense vai utilizar, vai aproveitar esses três jogadores que têm um cabedal, que têm um potencial, mas que, evidentemente, não podem compor o time regularmente, todos os jogos, o tempo todo. Essa é a questão. O Odair está longe, a comissão técnica atual está longe de resolver essa questão. Não resolveu e está longe de resolver. Me parece sem condições de resolver. E é essa a questão que precisa ser resolvida. Como dar conta de utilizar da melhor forma, de aproveitar da melhor forma, Nenê, Ganso e Fred. Por outro lado, o Fluminense o time do Fluminense tem tido uma performance muito aquém daquela esperada. Alguns jogadores têm
tido um rendimento muito abaixo daquilo que seria esperado. Não vou citar nomes, mas alguns jogadores têm errado, têm tido uma performance muito ruim. Regularmente, cotidianamente, regularmente. E isso precisa ser resolvido. E o Odair, a comissão técnica do Fluminense, não está conseguindo resolver. Não está conseguindo resolver. Penso que depois do jogo de ontem, alguma coisa vai acontecer. Não sei se vai equacionar, de alguma forma, essa dificuldade. Arriscaria dizer que a possibilidade mais provável é uma correção doméstica, seja uma correção doméstica. Penso que o Odair deva, não sei se o Paulo Angione também, mas o Odair deva ser dispensado e o Fluminense vai recorrer, como já ocorreu anteriormente, ao Marcão. Eu acho que é essa a possibilidade mais provável. Não sei se vai resolver, mas algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Acho, inclusive, vendo de longe, vendo os jogos do Fluminense, que eu acompanho regularmente, sem estar participando e conhecendo os detalhes internos do clube, que o Odair perdeu, de alguma forma, a liderança desse grupo. Esse grupo não está correndo, como se diz no jargão do futebol, correndo para o Odair. Não está correndo para o Odair. E algo precisa ser feito. Então, Cezinho, o problema dessas situações em que há consenso de que algo precisa ser feito é que parece que qualquer coisa serve. E não é verdade. Eu me detenho no primeiro aspecto que você falou. Acho que a mudança necessária precisa ser estrutural. E barrar o Egídio e o Ganso, não, tudo bem, isso tudo pode ajudar, mas isso não vai resolver. Se não fizer uma mudança estrutural no futebol do clube, é claro, não adianta você dizer fora Mário, ele foi eleito, ele está lá legitimamente, a gente goste, não goste, ele é o presidente. Agora, o vice de futebol ele não é. Então, isso seria bom mudar, porque tudo leva a crer que novos maus resultados virão e aí a coisa que já está quente, de fato, vai pegar fogo. Por falar em pegar fogo, Janice, vamos entrar no nosso tema gravíssimo, tristíssimo, que a gente gostaria de não conversar com ele, mas se tornou inescapável, né? O Pantanal Mato-Grossense, essa tragédia que está acontecendo lá. Antes da gente tratar propriamente dessa emergência, eu queria te pedir um pouquinho de contexto, porque eu não sei se é só uma dificuldade minha, mas eu tenho a sensação que há um grande desconhecimento sobre o Pantanal. Então, eu queria te perguntar coisas assim, bem triviais, mas que eu te confesso que desconheço. O Pantanal é um pântano? Daí que vem o nome? O Pantanal é homogêneo? Qualquer lugar que você esteja é o mesmo Pantanal? Existe mais de um Pantanal? Dá um pouquinho de contexto para a gente, antes da gente abordar a tragédia. Bom, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês e falar, né, como você falou, um pouquinho dos meus estudos sobre o Pantanal e também como ex-moradora, né? Durante 5 anos do Pantanal de Barão de Melgaço. Antes de mais nada, o Pantanal faz parte, segundo o Ramsar, que é a Convenção de Áreas Úmidas, da grande área de áreas alagáveis. Então, as áreas alagáveis, por todo o mundo, elas têm funções ecológicas distintas
e, ao mesmo tempo, vitais para a nossa sobrevivência, não só para a sobrevivência dessas localidades. Nós achamos que tudo o que acontece no mundo é separado, né? Como nós temos nossas divisões políticas de biomas e de territórios, nós não conseguimos imaginar efeitos dominós, né? É vaso comunicante, né? Exatamente. Então, se não chove na Amazônia, não irá chover no Sudeste, né? Os corredores de chuva. Então, nós perdemos essa noção que tudo está interligado. Em sequência mais rápida ou mais lenta, o que acontece numa área úmida afetará outras áreas úmidas. E isto é muito presente no Pantanal. O Pantanal não é um pântano. Quando os portugueses chegaram ao Pantanal, eles estavam acostumados com pântanos e foi doado a um barão, né, o Barão de Melgaço, um pântano, porque Melgaço, no português erudito, quer dizer pântano. Então, ele era o Barão do Pântano. Barão do Pântano. De repente, eles notaram que aquele pântano não era o pântano que eles conheciam na Europa, né? Uma água praticamente estagnada e sazonal. Então, o Pantanal, ele pulsa de forma sazonal. Então, ele tem cheia, vazante, estiagem, né? E é nesse momento que nós passamos a perder nos anos 50, biologicamente falando, o status de pântano. Então, ele tem rios temporários, ele tem corichos, né? Que são aqueles córregos temporários que parecem, né, sinuosos, bonitos, né, nas fotos. Então, o Pantanal, ele não é um pântano, mas ele tem, no coração da América Latina, uma função extremamente importante. E ele tem uma ligação com o Chaco, a região do Chaco paraguaia e Argentina. Então, tudo o que acontece no Pantanal afetará essa região de planície, onde foi palco da Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai, nós entramos no Chaco paraguaio, tivemos grandes batalhas navais e depois batalhas em terra, adentrando o Pantanal do estado do Mato Grosso, pelas serras. Né? Então, o Pantanal ele é dividido em 12 subpantanais, que têm feições completamente distintas. Né? Cada pantanal ele é formado por um tipo de solo e uma umidade característica. E isso vai formar toda uma vegetação que chama complexo do Pantanal. Cada Pantanal vai ter sua vegetação. Então, o Pantanal no Mato Grosso, geralmente, ele tem o cerrado, que é a savana. Mais a leste, nós vamos ter a caatinga. Nós temos as florestas, que a gente chama de mata, que é o que queimou agora, semiduciais, deciais. Então, nós vamos ter árvores superiores e vegetação inferior. Então, o complexo pantaneiro é uma área de transição entre a floresta amazônica, o cerrado e um pouco de mata atlântica. E é isso que vai formar um ambiente ímpar. Então, nosso Pantanal, por ter esse ambiente equilibrado e pulsante, era, né? Vamos saber agora, depois de todos esses impactos da queimada, a maior área alagável do mundo. E ela é tão rica que nós recebemos, né, o patrimônio da humanidade. O Pantanal é um patrimônio da humanidade. E ele é extremamente protegido por causa disso. Então, nós estamos num momento de uma grande falta de fiscalização
E como os pantanais, eles são distintos, mas eles estão extremamente ligados por causa de topografia, tudo o que acontece num pantanal impactará em cadeia todos os outros pantanais. Janice, né? Você disse que o Pantanal é uma área alagável, né? Quer dizer, ele funciona mesmo como se fosse uma função cardíaca, né? Ele tem diástoles e sístoles, né? Ele alaga e ele seca e distribui a água, pelo que eu entendi. Quais são as funções ecológicas de uma área com essas características? Você está dizendo, ela não repercute só em si, ela tem repercussão em áreas contíguas, em áreas até de outros países. Que funções ecológicas ela tem? O Pantanal ele é ligado à bacia do Alto Paraguai. A bacia do Alto Paraguai, quando ela passa por toda a sua sazonalidade, ela vai ou trazer enchentes para o Pantanal, que vai até Campo Grande e até o Chaco, região do Chaco, tanto Paraguai como argentino. E o Pantanal, a função dele, quando ele transborda, na vazante, ele funciona como uma grande esponja. Ele vai reter toda a água do Planalto vai descer para a planície, e essa esponja, porque ela tem uma mata, né? Não tem mais uma mata ciliar muito grande, fechada, árvores superiores, que são árvores com folhas, caule, raízes, mas uma vida aquática com outros tipos de alga que vão reter essa água e soltar de uma forma cadenciada para não levar inundações para a bacia do Paraguai e, consequentemente, para a bacia do Paraná. Então, a função biológica é o quê? Quando você tem uma água que é retida, você tem vida, porque o Pantanal ele tem esses 4 ciclos hidrológicos, né? Que é a estação das cheias, que chove muito, que nós estamos sem cheia, faz 2 anos. Quando você tem essa cheia, o que acontece? A água se espalha pelos campos, pelas matas, né? Então, a água chega a ocupar até 45 centímetros de altura, 60 centímetros. Os peixes saem dos rios e eles vão para essas matas semisidroidais, para os campos. Então, ele tem uma função ecológica que, quando chega a época da vazante, que essa água que extravasou pelos campos e pelas matas, ela começa a voltar para o leito dos rios, ela acaba ficando presa, e os peixes juntos, os jacarés juntos, nas lagoas, né? Que no Pantanal são chamadas de baías. E essas baías é que cuidam da reprodução da vida. Então, esses peixes presos, eles vão alimentar as aves, né? Vão alimentar as onças, as ariranhas. Alguns voltam para o leito do rio, mas os que ficam vão servir para a reprodução da vida. Então, quando isso tudo está voltando, você tem uma carga orgânica muito grande nos campos. E esses campos vão ter forragem para o gado, né? Para os cervos, para as onças que vão caçar ali o gado, o cervo. Então, é uma cadeia alimentar em equilíbrio. E a função do Pantanal é essa, é reter a água e soltar com ritmo cadenciado. A partir do momento que nós temos impactos de obras no Pantanal, como fazendeiros que se aproximam do Pantanal para plantar soja, cana, e acabam drenando esses corichos, essas baías, de forma ilegal, porque o Pantanal tem uma legislação muito pesada de proteção,
nós vamos começar a ter um desequilíbrio. O Pantanal passa a conhecer a desertificação. E isso começou a ocorrer nos anos 50, quando Getúlio Vargas levou a marcha para o oeste. Ele quis levar o desenvolvimento induzido para lá, através do turismo, da caça, né, das plantações de cana-de-açúcar. Então, o Pantanal ele tem uma história que, durante décadas e décadas, o Pantanal pertencia aos estrangeiros, principalmente aos ingleses, que exploravam as terras plantando chá, e a famílias que foram levadas para lá para explorar a cana-de-açúcar nas margens do Pantanal. E isso tudo são causas de escravidão humana, né, que você vai ter a atuação de Getúlio Vargas expulsando os ingleses com a produção de chá e também expulsando esses usineiros que exploravam a mão de obra ribeirinha. Então, você vai ter sempre uma tendência de se usufruir do Pantanal de formas irresponsáveis. Predadora, né? Exatamente. E você trata a população pantaneira porque o Pantanal ele tem 3 categorias populacionais. Isso ele que eu ia te perguntar. Você estava falando de vida, falou de flora, falou de fauna. Quais as consequências desse impacto no ecossistema pantaneiro para as pessoas? Quem habita o Pantanal? Sim. Tradicionalmente, o Pantanal ele foi habitado por ribeirinhos que adotaram a cultura indígena de pesca. Eles têm toda uma tradição de pesca. Então, o ribeirinho, na época da vazante, ele tem um modo tradicional muito semelhante ao da Índia, né? De fazer aqueles sucos e a água entrar e deixar, né, toda a carga orgânica, e eles plantam de tudo, né? E na época da vazante, eles também são pescadores. Então, eles estão o tempo todo extremamente ligados com o pulsar da natureza. E nós vamos ter os pantaneiros, que na definição local são realmente os que têm terra, propriedade da terra. E são os antigos criadores de gado que desenvolveram o cavalo pantaneiro chamado de tucura, que não existe mais. A Embrapa guardou a genética desse tipo de porte. É um cavalo menor, mas é um cavalo muito forte para andar na inundação, levar o gado. Por que não existe mais o cavalo? Foi extinta a raça? Perdeu-se a genética, infelizmente perdeu-se a genética, porque era quando os espanhóis queriam ocupar o Pantanal, eles trouxeram os cavalos deles de porte árabe e eles começaram a fazer vários cruzamentos, os pantaneiros, com os cavalos que fugiam e, ao mesmo tempo, procriavam com outros tipos de cavalo que não o árabe. E formou-se esse tucura, que é um cavalo menor, mas extremamente forte. E nós perdemos a genética. Lá para os anos 30, nós já perdemos essa genética. Então, nós vamos ter na história do Pantanal uma história de subserviência das populações pantaneiras, que são os proprietários de terra, e das populações ribeirinhas, que os ribeirinhos são quilombolas, negros fugidios da plantação de cana, que formaram suas colônias de pescadores. Então, às vezes, você chega a uma colônia de pescador e você se depara com um quilombo. E isso é muito mal documentado. Nós não temos documentação. E aí nós vamos ter uma gama de populações indígenas, comunidades indígenas, e algumas já extintas, como os guaicurus. Então, quando eu morei em Barão de Melgaço, eu tinha ali perto de casa, alguns quilômetros, os bororos. Naquela época, nós só tínhamos 52 bororos, idosos.
né? Hoje em dia o número de bororos diminuiu e eles se uniram também aos terena, ou Guarani Bororo, Guarani Terena, para manter as tradições. E os que ficavam mais no Planalto são, né, os que ainda sobrevivem mais e são em maior número. Então, nós vamos ter essas populações e a entrada dos paranaenses, a entrada dos gaúchos e dos paulistas no Mato Grosso do Sul e no Pantanal. Então, o Pantanal, ele é uma área de conflito explícito entre a monocultura da soja, o gado e as regiões ditas como local de populações tradicionais. A gente pode dizer assim. Então, o Pantanal, ele teve no início, ele foi habitado por cristãos novos, que chegavam ao Porto de Santos, viajavam pelo Rio Paraná, pelo Tietê, caíam no Paraná, subiam o Paraguai, pegavam Cuiabá, olha só, e eram levados para o meio do nada. E lá começou a se desenvolver toda uma cultura pantaneira, os mitos pantaneiros, né? E nós vamos ter, com o passar do tempo, nós vamos ter um grande mapeamento da flora e da fauna por esses europeus, novos cristãos, né, que chegaram a Pantanal. Então, nos anos 90, eu estava olhando os dados aqui, nos anos 90, veja bem, quando eu morei lá, nós tínhamos, vamos ver se eu encontro, nós tínhamos os mamíferos muito mal cadastrados, né? Os animais eram muito mal cadastrados. Então, olha só, nos anos 90 eram cadastradas 656 espécies de pássaros endêmicos. O Pantanal é lindo. A época da vazante, que eles saem para se alimentar, é muito mais bonito que a Amazônia, porque onde você passa, você vê animal ali na margem, nos ninhais, as onças descansando, caçando, né? Então, olha só, agora, antes das queimadas, saiu uma tabela e nós vamos ter um número completamente diferente. Quando eu morei lá, nós tínhamos, vamos ver, aves. Quando eu morei, nós tínhamos 556 espécies de aves. Nós acabamos com mais de 100 espécies, elas estão extintas. Em 2020, são 580 espécies, né? Isso quer dizer que 150 espécies, elas estão extintas no Pantanal. A ação antrópica é terrível. E o que foi que acabou com essas aves? Pois é, Janice, eu queria te perguntar isso. Esse seu dado me leva a crer que nós estamos indignados, horrorizados com o que está acontecendo, que foi talvez um momento de agudização da agressão ao Pantanal, mas que essa agressão tem história e que essa agressão não é feita só pelo fogo, né? Que os interesses do grande capital sempre, a partir de algum tempo, se manifestaram ali, já começando por esse dado que você me dá da extinção das aves, a gente nota que tem alguma ação maléfica ali. Tem, que é o agrotóxico. Pra gente um pouco. O agrotóxico do arroz é o maior responsável pelo envenenamento de aves. Então, as aves vão consumir ali, né, na plantinha, aquele grão com agrotóxico. Então, você chegava a encontrar no Pantanal, na época que eu morei lá, milhares de aves mortas. Você morou lá na década de 90.
Só para a gente Década de 98 a 2002. Tá. Então, você tem agrotóxicos já de classe alta, extremamente venenosa, sem contar que a chuva leva esse agrotóxico para a água, sai do Planalto com a chuva e cai. Quando essas águas caem no Planalto, do Planalto para a planície, você tem um envenenamento do meio aquático. Então, você tem os peixes, a ictiofauna, totalmente com as vísceras contaminadas por metais pesados. E é muito triste isso. Janice, pegando um gancho aí nessa questão abordada pelo Marco, mais recentemente, as agressões ambientais ao Pantanal parece ter sido agudizadas. Sim. A que você atribui, a que circunstâncias mais recentes comprometeram o Pantanal do ponto de vista ambiental? O que está acontecendo mais recentemente com o Pantanal? Se é que você concorda com essa Sim, avaliação. Concordo. Nós temos, Cezinha, uma ação antrópica extremamente deletéria. A ação do homem é extremamente deletéria. O homem, ele chega com as grandes fazendas, empurrando os ribeirinhos cada vez mais para as margens, porque ele quer levar do Planalto para a planície pantaneira a expansão da soja e da cana-de-açúcar. O primeiro momento para você fazer isso é você levar a entrada do gado. Primeiro entra o gado, né? Com essa entrada do gado, você vai ter vários impactos. Você vai ter impactos de resíduos na água, de sangue, do curtume, né? O curtume que usa substâncias extremamente venenosas. Você tem uma lei ambiental que não está sendo respeitada. Você não tem um número suficiente de fiscais do IBAMA e agora muito menos, né? Então, o Pantanal ele vem sofrendo desde os anos 80 uma agressão que poucas pessoas falam. O fogo no Pantanal ele está muito forte agora, mas já existia o fogo no Planalto Mato-Grossense e do sul do Mato Grosso, pelas grandes fazendeiros, né? E essas fazendas de soja, hoje em dia, já foram fazendas de gado. Então, o Pantanal, ele sofre. E aí você vê fazendas completamente distintas. As fazendas dos pantaneiros tradicionais são fazendas que sabem usar o fogo do modelo indígena. Você sabe onde você vai atear fogo e em que época do ano que você acaba com aquela forração rasteira das plantas, que essas é que secam antes e essas que vão incendiar as árvores superiores. Então, quando o fazendeiro ele tem interesse de descer a sua plantação, a sua criação para o Pantanal, o que ele fez nos anos 90? Ele iniciou o fechamento e a drenagem desses córregos, que recebem o nome de corichos, no Pantanal. E aí, o que aconteceu? Quando ele fechou isso, a água não tinha mais por onde escapar. E a água ficava meses sem poder voltar para o leito do rio. E você transforma o Pantanal num charco onde você perde as principais plantas e começa a trazer planta lenhosa para o Pantanal. Os campos acabam tendo plantas lenhosas. A partir desse momento, a terra é inutilizada enquanto Pantanal.
E você aproveita de um desastre ambiental para fazer o quê? Levar o gado. Que o gado dá conta de comer aquilo. Quando o gado devorou tudo aquilo, você trabalha a terra e leva a monocultura. Janice, essa monocultura, essa plantação intensiva de soja, por exemplo, bom, uma hora essa colheita a produção tem que ser retirada daí. Como é que isso é feito? Isso também não tem impacto, não, na região? Tem. O Pantanal, ele tem, ali na região perto do Xingu, um sistema intermodal, que é pela água, hidrovia e pela estrada. Isso tudo anos 80. Isso tudo começou sendo tramado e foi tudo inaugurado anos 90. Como nós estamos tendo há muito tempo safras recordes, como nós tivemos esse ano, a saída é pelo rio. Então, nós temos, desde os anos 60, um fantasma que ronda o Pantanal, que é a hidrovia Paraguai-Paraná, conhecida como hidrovia do Pantanal, que é uma hidrovia que teve um acordo assinado por FHC, o presidente da Argentina e da Bolívia, para, pelo Pantanal, você começar a tirar essa soja que estava mais para a Serra de São Vicente, que é uma das portas de entrada, e você para em Porto Jofre, Porto Murtinho, e os caminhões já estão lá, e isso vai para as grandes balsas. Essa hidrovia seria uma tragédia, né? É uma tragédia porque as embarcações são muito grandes, o Pantanal não é profundo, esse é um problema, e então eles dragam o leito do rio. Quando o leito do rio é dragado... Tem que retificar rios, não é isso? Tem que facilitar o trânsito. Você tira tudo do leito do rio, coloca nas margens, e quando você draga plantas, micro-organismos que são alimento dos peixes, e você joga na margem. E quando você joga na margem, a primeira chuva, essa terra toda vai para dentro do rio e nós vamos ter os bancos de areia. E sem contar que as embarcações são grandes e elas vão derrubando as curvas. Então, o Pantanal ele passou a ter também inundações. O que aconteceu em BH, que nós vimos esse ano, que as chuvas vieram e foi um verdadeiro rio que entrou em BH, foi o quê? Nós tiramos as curvas próprias dos rios, que as curvas que fazem, né? A natureza é sábia, a velocidade é diminuída e você não tem inundações. Então, nós vamos ter navios ingleses navegando com bandeira argentina, porque só o Mercosul pode navegar, para levar a soja para sair pelo alto e chegar no porto de Rotterdam. E aí nós vamos ter um avanço da ferrovia de carga e ela vai sair e vai entrar pelo estado de São Paulo para o Porto de Santos. Então, nós tivemos agora, no mês de março e abril, quando começou a pandemia, um grande susto de desabastecimento. Então, a China passou a comprar nosso arroz, nossa soja, que sai lá do centro-oeste. A região que eu moro agora, que é centro do estado de São Paulo, os cargueiros passavam de 20 em 20 minutos, um indo para o Porto de Santos e outro voltando para ser desabastecido. E o volume era tão grande, minha gente, que eu estava perguntando hoje para um amigo que trabalha com transportes, e ele falou que esses trens de carga, eles têm, gente, simplesmente 3 quilômetros. Olha que foi de soja em 3 quilômetros de trem. É muito, por isso que o barulho é imenso, né? Você passa o tempo todo. Então, isso foi março e abril. Agora é de 1 em 1 hora. Então, as nossas riquezas naturais estão sendo destruídas
E nós estamos servindo, né, com tudo que nós produzimos para exportação. Então, nós estamos diante de um caso de interesses internacionais, interesses de elites, protegidas pelo governo, como sempre foi, que estão destruindo o Pantanal. E eu não sei que vai virar isso, porque nós temos exemplos de outros lugares na África, por interesses árabes, alemães e franceses, que nós destruímos biomas na África na década de 50 e semelhante ao que aconteceu no Pantanal, principalmente com o Senegal, Mauritânia. Nós vamos ter o quê? Um bioma devastado. E o que nós podemos esperar, né, de um bioma devastado? Existe uma máxima que diz que a cultura cria e o capital se apropria. No caso, a natureza cria e o capital se apropria. Exatamente, porque as populações tradicionais, elas vivem de forma simbiótica com o bioma. É simbiótico. Ela usa o que ela necessita, ela não necessita desse excedente. Esse excedente não interessa para ela. Então, pelo agora que você está historiando, o Pantanal é objeto de uma prolongada, histórica e, infelizmente, eficiente conspiração contra a sua sobrevida. Né? Sim. A gente está chegando na reta final aqui do nosso horário. Fala um pouco para a gente a tua expectativa. É claro que a gente vai torcer para você estar errada, mas a tua expectativa sobre as consequências da presente agressão, desse incêndio descontrolado. Sim. Bom, a região que eu morei, que é a região de Barão de Melgaço, é onde nós temos o Parque Estadual, né, das Águas Claras, que é a região das onças, é um espaço de nidificação das onças, né? Esse lugar foi 82% queimado. Isso é número fresquinho da Embrapa que eu peguei hoje. Essas onças não têm mais para onde ir. Elas estão acuadas num espaço pequeno. Uma onça é um mamífero de grande porte. Então, nós vamos ter a extinção de várias espécies, que nós já estamos esperando. A onça ela precisa de um território muito grande para caça, reprodução. E nós estávamos num processo, nos anos 90, muito frutífero, porque o número de onças havia aumentado. A caça havia sido proibida. Quando essas onças perdem o bioma e elas ficam num cantinho 16% do que tinha, elas vão ser caçadas. Essa é uma intenção do governo, trazer a caça, né? Então, nós vamos ter uma grande perda da biodiversidade, não só das onças. Vocês imaginam os anfíbios sem mata ciliar? O anfíbio ele precisa da matinha ciliar, né? Os répteis, o campo queimado, nós não vamos ter brotando o substrato que eles gostam de comer, de se alimentar, as forrageiras, né? Então, a onça vai ficar sem o animal que ela ia lá abater. Sem contar que todos os animais do Pantanal também têm na alimentação o peixe. E nós vamos perder muitas espécies de peixe, porque agora muda-se o ambiente aquático, né? E isso que eu estou falando não é apocalíptico, não. Já foi provado com outros impactos que o Pantanal teve nos anos 90, né? Então, nós vamos ter efeitos em cadeia, né? Nós vamos ter impactos, eu estava dando uma olhada agora no trabalho de uns amigos, nós vamos ter impactos físicos, químicos e biológicos primários, né? E esperados como o assoreamento, a mudança da vegetação. O Pantanal ele tem
Caatinga, como eu falei, né? Caatinga, cerrado, mata. Isso tudo vai mudar, porque nós vamos perder o ciclo da água. E cada Pantanal tem um complexo vegetal por causa da umidade e da topografia. Então, o Pantanal ele vai ter lagoas que vão secar, e essas lagoas é onde as aves iam nidificar, se alimentar, as onças. Uma árvore só, eu estava vendo um trabalho, somente uma árvore, ela serve de abrigo para 350 aves. O tuiuiu, que é uma ave imensa, quando ele toma conta de uma árvore, a árvore é dele. São 2 ninhos que essas árvores superiores suportam. Onde o tuiuiu vai se reproduzir no chão? Não tem. Para onde foram passar essas aves? Onde que elas vão? Elas voaram para alguns lugares e uma grande quantidade morreu ali queimada, né? Então, nós vamos ter erosão, efeitos em cadeias das plantas, dos anfíbios, né? Nós vamos ter também, o Pantanal recebe as aves migratórias, as aves que fogem do frio ártico e ficam 2, 3 meses descansando e se alimentando na cheia do Pantanal para irem passar, né, uma época no sul do Chile, que é calor. Então, elas não vão ter mais. Então, nós vamos ter em efeito continental na parte de aves, né? E aí também nós vamos ter todo o regime hídrico, que é o que mantém o Pantanal. Chuva, encheu, vazante, estiagem. As pessoas moram no Pantanal. Onde eu morei, tinha 97% do território inundado todo ano. E eu passava alguns meses na única faixa que não inundava. Então, o pantaneiro levava o gado para a região mais alta e a gente ficava naquela faixa, né? E sair de lá só de barco, ou você ia a cavalo até um lugar e pegava o carro e ia para Cuiabá, uma área mais alta, né? Então, nós vamos ficar à mercê de um recurso hídrico e vamos ter grandes impactos sociais, porque as populações tradicionais, elas se adaptaram perfeitamente ao Pantanal. Elas vivem de coleta, da pesca, né? E elas têm os símbolos que são patrimônios materiais ou imateriais, os seus mitos da água, da terra, né? E isso tudo vai trazer o quê? A tendência ao êxodo. Quem que vai conseguir ficar no Pantanal? Se você não tem mais o regime da água que dá vida, né? É a ecologia sendo destruída. Então, nós vamos ter estudos sobre a vulnerabilidade dessas populações. E o marco de uma vulnerabilidade de uma população, por exemplo, indígena, é que ela vai perder a liderança, a hierarquia, porque o governo não está mais nem aí, o IBAMA não está conseguindo resolver essa situação, nem proteger. Os indígenas estão se lançando agora nas eleições para se fazerem representar, mesmo eles sendo estatutários, eles dependem do Estado. Então, nós estamos no impasse. Ou o Estado assume o Pantanal, que vai ser um caos, ou os estados, né, o governo federal assume, ou os estados assumem. Os estados estão quebrados. Não tem condição. Eles não têm condições de resolver, né? Então, nós vamos ter uma limitação de recursos naturais locais para essas populações, né? E aí eu comecei a dar uma olhada em trabalhos de amigos da UFMT, da USP, Unifesp, e nós vamos ter o Pantanal uma leva de depressão. As pessoas vão entrar em depressão, porque elas não estão mais no lugar que elas conheciam. É igual pegar gente e colocar gente na Amazônia, a gente não sabe se virar. Eu já estou entrando em depressão. Eu também, a gente viu os animais. Relato, meu Deus.
os animais com as patinhas queimadas, né? Mas tem toda uma parte humana que a tendência vai ser o êxodo, e isso vai inchar Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, Rio, as pessoas vão, né, para qualquer lugar. Então, nós temos 3 milhões de áreas queimadas, que equivale a 30 vezes o Rio e São Paulo, a cidade do Rio, juntos. 30 vezes. É muito, são 3 milhões. Né? Então, você tem todos esses animais e essas pessoas que dependem do Pantanal. O impacto, né? É sistêmico, né? E não localizado. Ele vai repercutir. Exatamente. Danice, Então, nosso tempo já está esgotado há um tempinho, mas eu não tive coragem de te interromper. É enorme. A lista de impactos. Acho que aprendemos muito, eu pelo menos. Constatei que a minha ignorância era bem maior do que eu pensava. Maior prazer em ter você aqui. Obrigada. Imenso desprazer em ter aprendido o que você ensinou, assunto, porque é uma tragédia imensa e aparentemente chegou num nível fora de controle. Né? Quer dizer, a gente dificilmente vai recuperar o Pantanal do que ele já foi. Né? E nós vamos ter uma pressão no SUS e nos planos de saúde de problemas respiratórios, Sim. que já é grande e aumentou. Eu estava conversando com uma amiga do SUS, lá do Mato Grosso, aumentou vertiginosamente. Então, vamos ter pessoas com doenças crônicas respiratórias. Né? É uma desgraça. Acho que o resumo é esse. Muito obrigado, querida. Cezinha, Mariana. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marco, Mariana, Cezinha. Foi um prazer. Nosso agradecimento a Janice pela pleiade de informações, ensinamentos relativos ao Pantanal. Mariana, operando as carrapetas. E a gente não consegue ser otimista diante desse cenário, mas a gente se empenha em manter a esperança. Sim, manter a esperança e contar com todos, né? Porque nós tínhamos 150 bombeiros para 2.000 hectares. Já pensou? São heróis, minha gente, mais os voluntários, né? Então é isso aí, muito obrigada. Obrigadíssimo. Saudações tricolores, caso você não se ofenda. E alvinegras, saudações alvinegras. Meu time está ruim.